hoje. Quem que é aquele personagem que apareceu ali? Quem conhece? Quem conhece bem? Deixa eu ver que lado que eu tenho que apertar aqui. Muito bem. Antes, então, da gente entrar nesse tema, eu vou fazer um teste de conhecimentos gerais com vocês. Vocês estão preparados para responder algumas perguntas? Posso começar? Então tá bom. Complete a resposta das questões abaixo. Formação geológica que pode armazenar água subterrânea. Aquífero. Muito bem, aquífero. Vamos ver? Resposta correta. Próxima pergunta. Vamos lá. Os esportes praticados na água são chamados esportes aquáticos. Muito bem. Próximo. Nome que se dá ao criador de peixes. Piscicultor. Muito bem. Nome que se dá à criação de peixes. Piscicultura. Então, o que a gente aprendeu até aqui? Que tudo aquilo que está relacionado à água começa com o termo aqua. Aquífero, aquático, e aquoso e por aí. E tudo aquilo que está relacionado a peixe começa com psi. Então não esqueçam isso. O que começa com que tudo relacionado à água com aqua e tudo com peixe é psi. Então agora vocês me respondam o nome. Eu acho que eu estou voltando, estou? Então vamos lá. Acho que não está indo, mas agora o da frente não está indo aqui. Ah não, estou apertando o outro errado, né? Por isso. Vamos lá. Agora sim. Eu estou segurando lá do computador, tá certo? Isso mesmo. Pessoal, não sou muito bom com tecnologia. Então agora nós vamos lá, hein? Criador de peixe, criação de peixes. Agora vocês me dão o nome desses dois objetos aqui. Pensem um pouquinho antes de responder. Aquários. Quero que vocês pensem antes de responder. Lembrando, tudo que é relacionado à água começa com aqua e tudo que é relacionado a peixe começa com psi. Qual é o nome do primeiro objeto? Piscina. Hã? Piscina. E o nome do segundo objeto? Aquário. Qual que está relacionado a peixe? Aquário. E qual que está relacionado à água? Piscina. Então, qual que é o nome do primeiro objeto? Piscina. Seria aquário de gente. Aquário de gente. Vou mudar a tecnologia. Acontece, gente, que a verdade é o seguinte. No início de tudo, a piscina se chamava aquário. E o aquário se chamava piscina. Justamente por causa dessa raiz, desse início, piscina e aquário, que são termos latinos. Acontece com o passar do tempo, esses dois objetos perderam o seu significado e inverteu-se então os nomes. E tem muita coisa que acontece assim, não só com objetos ou com palavras, mas acontece na vida. Tem certas coisas que com o passar do tempo acabam perdendo o seu significado. E o aquário vira piscina e a piscina vira aquário. Às vezes você sonhava com alguma coisa ou com algum tipo de expectativa quando você entrou no seu trabalho, ou na igreja, ou no seu casamento, e com o passar do tempo as coisas acabaram perdendo o sentido. E agora como que a gente faz para recuperar tudo isso? Então a gente entra Aquário de gente. naquilo Você fica socado de um novo. monte de gente pra dentro. Ah, eu estou apertando o botão errado. Acontece, vamos lá. Então, com o passar do tempo, as coisas perdendo o sentido. Qual é o fator que mais influencia na perda do sentido das coisas? O que é que faz com que a gente, com o passar do tempo, esqueça o significado e deixe de atribuir o valor verdadeiro para certas coisas da vida? O que é? De novo, vamos lá. Olha só o que diz aqui. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou a verdade, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o fator que mais influencia na perda do sentido original das coisas? E vem a resposta. Olha só. É um desejo conveniente. Que desejo você tem nutrido diante das situações da vida? O que você espera ou o que você deseja quando você está diante de algum elemento da sua vida? Algumas pessoas, elas acabam se enganando porque elas preferem ouvir coisas agradáveis do que ter um contato com a verdade. Contar, mas o pessoal da galeria consegue me ver bem? Posso falar daqui mesmo? Tranquilo, obrigado. Vou contar uma coisa para vocês. Isso aí saiu na Veja alguns anos atrás.
Vocês se recordam quando tinha todo aquele rumor a respeito da Coreia do Norte, que eles tinham armas nucleares e tudo mais? Bomba atômica? Foi matéria da revista Veja. E eles estavam reparando que o efeito disso, desse governo tirano, fazia com que algumas pessoas fugissem da Coreia do Norte e fossem clandestinamente para a Coreia do Sul. O que eles não entendiam é porque depois de algum tempo, aqueles que conseguiam fugir daquele regime absurdo acabavam voltando espontaneamente para a Coreia do Norte. Agora imagina você, se você consegue sair de um regime totalmente ditatorial, um regime violento, você voltaria? Primeiro que era difícil fugir, quando você foge você não quer voltar, mas as pessoas estavam voltando. Então alguns estudiosos começaram a perceber esse fenômeno e estudar. E o que acontecia? Matéria da Veja, isso aqui não é conversa de pregador não, matéria. Eles estavam percebendo que as pessoas que fugiam para a Coreia do Sul, eles contrabandeavam enquanto estavam na Coreia do Norte novelas. E eles esperavam que quando chegassem na Coreia do Sul, eles teriam aquela vida que eles assistiam nas novelas. E quando eles chegavam lá, eles viam que a vida era totalmente diferente. E a decepção era tão grande, maior do que o medo e da mágoa, que eles voltavam para aquele regime ditatorial. Por quê? Porque eles começaram a acreditar nas fábulas. Não enxergavam a realidade e juntavam para si tudo aquilo que era conveniente e tudo aquilo que atendia ao desejo. E muitas vezes as coisas perdem o sentido na igreja, no casamento, na família, no trabalho, porque nós começamos a nutrir desejos que estão totalmente desconectados com a realidade. A realidade foi colocada diante de nós para que nós a observássemos e não criássemos ideias ou expectativas falsas. Aqui diz que as pessoas, no final dos tempos, teriam coceiras nos ouvidos, iam querer ouvir aquilo que elas gostam, e iam então se reunir com mestres que falassem aquilo que elas pretendiam ouvir, e se afastariam da verdade. Quando nós nutrimos um desejo conveniente, nós então nos distanciamos da realidade, e passamos a tirar o significado das coisas. Isso daqui, meus irmãos, não é nada mais, nada menos que o que se chama de ideologia. Vocês já ouviram essa palavra, ideologia? E o que é, então, a ideologia? A ideologia é um instrumento de dominação, é um instrumento que domina, que age por meio do convencimento, alienando a consciência humana, fazendo com que você deixe de ser uma pessoa consciente em relação às coisas da vida e mascarando a realidade. Como que a ideologia age? Ela coloca algo diante de você que na verdade não é aquilo. Isso é ideologia. E você acaba sendo escravizado por uma falsa realidade. Então a gente volta nesse verso aqui e você percebe que tudo isso aqui está relacionado à ideologia, porque são desejos convenientes. Vamos lá. Agora vem o significado. Por que eu coloquei a imagem do Pato Donald? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a profissão do Pato Donald? Fala para mim. Quem aqui já leu o gibi do Pato Donald? Conhece o Pato Donald? Qual que é a profissão? Repórter? O que mais? Vocês já leram mesmo o gibi do Pato Donald? Qual que é a profissão? Repórter, o que mais? Marinheiro, o que mais? Essa questão do marinheiro é bem interessante porque, na verdade, ele se veste como marinheiro, mas não tem nenhum gibi em que ele efetivamente trabalhe como marinheiro, o que diga que ele tenha servido às Forças Armadas e tudo mais. Ele só se veste como tal. O Pato Donald já apareceu como repórter, ele já apareceu como office boy, ele já apareceu como tudo. Todo tipo de profissão. Significa que o Pato Donald é o quê? O Pato Donald é um desempregado. O Pato Donald, ele vive de bicos. Ele faz um bico ali como repórter, depois ele faz um outro bico ali e tudo mais. Só que sabe o que é interessante? O Pato Donald, ele é um desempregado, só que ele tem carro, ele tem casa, ele tira férias, ele sai para atividades de lazer com seus sobrinhos, e o que mais? E ele tem uma namorada. E pela cara dela ele deve dar bons presentes para ela. Mas é um desempregado. Agora eu pergunto para você, tem como um desempregado, alguém que vive de bicos, levar esse tipo de vida? Não. Então por que o Pato Donald, sendo desempregado, tem esse tipo de vida? Sabe por quê? Porque no mundo de fantasia não pode existir conflito.
A relação de trabalho gera conflito. Então, no mundo de fantasia da Disney, não podia existir conflito. Por isso que as coisas acontecem de uma forma muito mais simples e nós desconectamos da realidade. Você já tinha parado para pensar que o pai do Donald é um desempregado? Ninguém tinha parado. Por quê? Porque o que é colocado de nós, é colocado diante de nós, é uma vida tranquila, uma vida ociosa. E quando os estudiosos começaram a perceber isso, eles viram que tudo isso estava em todos os personagens Disney. Como que o tio Patinhas ficou rico? Economizando. Economizando? Ele é pão duro, de fato, ele é pão duro. Mas como que ele ficou rico? Trabalhando com o quê? Qual que é a profissão dele? Vocês sabem qual é a profissão? O pessoal acha que é banqueiro, alguns acham que ele é dono de jornal. Ele tem um caixa forte, que ele mergulha e toma alguns banhos de moeda. Mas sabe como ele ficou rico? Com aquela moeda, a moeda número 1, que ele chama de moeda da sorte. Portanto, não foi o trabalho que fez com que ele ficasse rico, mas a sorte. Porque no mundo Disney não pode ter conflito. O trabalho gera conflito. Quem conhece esse personagem aqui? Gastão. Como é que o Gastão ficou rico? O Gastão é o personagem conhecido por ser sortudo. Ele compra uma rifa e ele ganha. Ele anda na rua e tropeça, não é uma pedra, é um diamante. É assim que funciona. O Gastão ficou rico. O Gastão trabalha? Não, ele não precisa trabalhar. Olha só que interessante. Quem são esses daí? Os irmãos Metralha. Olha que coisa interessante. Todo mundo com a máscara, para não ser identificado, com a identificação do presídio. Significa que eles são criminosos. Olha a mãe deles ali no meio, a mamãe Metralha, com aquele chapeuzinho, com uma flor, uma senhora distinta, com a máscara e com o número de identificação do presídio. Sabe qual é a mensagem que está sendo passada com isso? Quem nasce para ser ladrão, vai ser ladrão. Quem nasce para ser rico, vai ter sorte para isso. E onde está o trabalho? Não existe trabalho ali. E quer ver o que é mais surpreendente ainda? Olha os sobrinhos dos Metralhas. As crianças já têm uma roupa, não preta e amarela, mas já têm uma roupa listrada, o número de identificação do presídio, máscara, estão armados ou não estão? Estão. Só que quando a gente olha, a gente acha tudo muito divertido, ali é só um brinquedo de criança, mas analisa o contexto todo. É a mensagem subliminar? Sabe o que é isso? Ideologia. Nós estamos diante de um mundo de diversão, só que na verdade a crítica ou a mensagem que se passa por trás disso é outra totalmente diferente. E o que isso quer dizer? Que vai chegar o tempo em que nós não enxergaremos isso, porque a gente vai juntar tudo aquilo que é divertido, que interessa ao meu desejo, e não aquilo que se vincula à verdade. Evidentemente que esse meu sermão não é para falar da Disney disso, mas é para mostrar que tem muitas coisas que na frente de nós é uma e por trás é outra. E sabe quem é mestre em trabalhar desse jeito? Satanás. Ele nunca vai se apresentar para você como ele é, mas ele vai ter uma capa, um disfarce. Só que seguindo aquele caminho, você vai começar a perceber que as coisas por trás não eram bem aquilo. E talvez seja tarde para voltar. Ou talvez seja difícil para voltar.